Graça e paz. A gente está hoje caminhando para a última aula do nosso seminário sobre abuso espiritual. E eu espero que as aulas tenham sido produtivas e que a gente tenha conseguido construir aí uma dinâmica de entendimento do que é abuso espiritual, de como nós podemos ser abusadores e também curados do abuso que muitos de nós passamos, né? Queria iniciar orando para que a gente pudesse falar um pouquinho do que tem para ministrar hoje, amém? Vamos lá? Senhor, eu quero clamar por esse momento, Pai, clamar por essa aula, Senhor, pedir para que o Senhor nos oriente, nos cure, Pai, nos mostre aquilo que está dentro da gente que é a consequência do abuso, Pai, nos dê conselhos vindo dos céus para que a gente possa tratar e lidar com isso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se durante esse seminário enxergamos em nós ponte de abuso, Senhor, pontos de abuso, Senhor, que o Senhor possa vir com a cura sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, e se nós enxergamos que somos líderes abusadores, Pai, que o Senhor também possa vir com a cura sobre a nossa vida, Pai. Eu clamo para que o Senhor venha falar conosco, Senhor, falar conosco nessa noite, Pai, falar conosco durante esse momento, durante essa aula, Pai. Mas, Senhor, eu peço também para que o Senhor, acima de todas as coisas, nos oriente a como agir, a como caminhar daqui para frente com esse novo entendimento, Senhor. Pai, que sejamos líderes e liderados, Pai, que escute a sua voz, que ouve a sua voz, Pai. Porque se não ouvirmos a sua voz, Pai, a chance de cairmos em abuso é gigantesca, Senhor. Então ajuda-nos a ouvir a tua voz, Pai, a ouvir a sua direção, a ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Bom, para quem não me conhece, que está aí assistindo a aula e ainda não sabe o meu nome, eu me chamo Amanda, eu sirvo no ofício mestral em Caminho Santo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências do abuso. A gente vai iniciar falando sobre as consequências do abuso. Essa é a última aula do curso, do seminário, e como eu falei na oração, eu espero que você tenha sido ministrado, mas espero também que você tenha sido curado e que você tenha aprendido muito nesse tempo que você passou aí com outros professores, com outras pessoas que ministraram nesse lugar que eu estou hoje, né? Então, o curso ele é baseado num livro, como já foi falado, né? E o livro, ele inicia o capítulo 7, que é o que a gente está hoje, falando o seguinte: é evidente que uma liderança manipuladora, abusiva, deixará sequelas na vida daqueles que estão debaixo dela. Então, a gente viu durante todo o seminário que uma liderança abusiva, uma liderança manipuladora, uma liderança que age dessa forma, ela deixa sequelas na nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre que sequelas são essas, né? Um dos conselhos, do primeiro conselho que ele dá nesse capítulo é o seguinte: o abuso é tão grande, o abuso é tão severo, a manipulação é tão grande, tão severa, que ela precisa não só de uma igreja saudável, de um local saudável, e é isso que nós estamos construindo com esse ensino: um local saudável, uma liderança saudável, uma igreja saudável, mas uma igreja que acolhe, mas não só isso, mas até de uma ajuda profissional, de uma ajuda psicológica. Então, se durante o curso você sentiu, você precisa de uma ajuda, procure a liderança para que a gente procure alguém de confiança e procure também ajuda para que a gente possa trabalhar e falar um pouquinho sobre isso, porque é através da fala que nós somos curados, né? O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que uma liderança saudável, ela te ensina a ouvir a Deus. Uma liderança que não manipula, uma liderança que não é abusadora, ela não é aquela que é canal para que o Senhor fale com ela para depois falar contigo. Ela é aquela que te leva a ouvir a Deus. Você que está aqui, você é filho de Deus, você tem um pai, você tem total liberdade e acesso a Ele. Então você tem a capacidade de ouvir o que o Senhor tem para a sua vida.
Você tem a capacidade e ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem para a sua vida. A liderança, ela te ajuda dando direção. Mas essa direção, primeiro você recebe do Senhor. Então você tem total capacidade de ouvir a voz de Deus. Para que você não seja manipulado, escute a voz de Deus. Escute o que o Senhor tem para você. Escute o que Deus fala com você. Tenha um relacionamento, gere esse relacionamento com o Senhor, para que você não caia em abuso, para que você não caia em manipulação. E aí uma igreja saudável, uma liderança saudável, um líder que te conduz a uma vida espiritual saudável, é aquele que te ensina a ouvir a Deus. Um outro ponto importante é que uma liderança permite que o seu filho erre. Como líder, eu sei que a gente tem alguns líderes aqui na aula e nós vamos ter líderes vendo essa aula depois. O líder, ele ensina, ele corrige, e isso tudo não é manipulação, isso tudo não é abusador, porque esse também é o papel do líder, a forma com que se faz, que mostra se você está sendo manipulador ou não. Mas isso também é papel do líder, direcionar também é papel do líder. Agora, o líder, ele também ensina, ele permite, né? O livro fala sobre isso, né? Ele fala que o autor do livro, ele entendeu que um líder responsável, que é a lei do ele ensina a lei do aprendizado, e a lei do aprendizado fala, ele permite que um filho erre, pois sabe que os maiores aprendizados se dão nos erros da vida. Então, o líder, quando ele direciona e a pessoa não quer seguir, ele permite que aquele líder erre. É engraçado porque lendo sobre isso, eu lembrei de uma situação que, na verdade, nem é uma situação que eu vivi, mas foi que uma liderança minha viveu, em que eu como liderada, cheguei e falei assim, olha, eu quero fazer tal coisa. E a minha liderança falou, mas isso não vai ser bom para você, não é legal. Eu falei, mas eu quero fazer. Eu forcei ali, eu falei, eu quero fazer. E ela falou, então, tudo bem, é uma escolha sua, você quer fazer, e não foi nem um pouco abusadora, né? Falou, é uma escolha sua, você quer fazer, e eu fiz, errei, e aí quando eu voltei, ela falou, eu já sabia que não ia dar certo, mas é uma escolha sua, é algo que você tem que decidir, é algo que você tem que escolher. Eu tô aqui para orientar, agora você escolhe ou não. E na mesma proporção que ela falou, não foi eu te avisei, eu sabia que não ia dar certo e agora eu estou aqui para te ajudar. Então, o líder saudável, uma liderança saudável é aquela que te instrui, mas se você persiste no erro, é aquela que fala, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para caminhar junto contigo. Esse é o papel da liderança, esse é o papel da liderança. E nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, e não é aquele que vive caindo e errando, né? E aí, quando isso aconteceu comigo, eu percebi que eu não estava embaixo de uma liderança manipuladora, que eu não estava embaixo de uma liderança que impunha a sua vontade, que colocava a sua vontade como principal, mas que deixava eu errar e que, ao mesmo tempo, tinha um amor e um pastoreio tão grande que, quando eu errava, eu voltava e falava, olha, você errou, mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para a gente caminhar. E isso é muito importante. O livro fala o seguinte, o grave resultado de uma liderança autoritária é que, no futuro, esse indivíduo não desenvolverá a habilidade básica para ser um líder autônomo. Então, a gente precisa tomar as nossas decisões, tomar as nossas atitudes e ter essa maturidade para escolher. É como criar filhos. Eu sei que nem todos que estão aqui na aula têm filhos, mas quando você cria filhos, quando ele é um bebê, quando ele é uma criança, você toma todas as decisões por ele. Ele não escolhe a roupa que ele vai vestir, ele não escolhe a hora de tomar banho, a hora de comer. É você que cria essa rotina para o bebê. Quando ele começa a ter maturidade, você vai liberando o que ele pode e o que ele não pode escolher. Então, chega uma hora que a criança pode escolher a roupa dela, chega uma hora que a criança pode escolher se ela vai comer legume naquele dia ou se não vai, mas ainda existe um momento em que você força e fala, não, você precisa comer isso porque isso é saudável, experimenta isso porque isso é saudável. Então, é como criar filhos, mas conforme eles vão crescendo, você precisa confiar na sua liderança
a ponto de deixar ele tomar as próprias escolhas. E aí o liderado, ele precisa também ter a maturidade de saber quais são as escolhas certas para ele ou não. Então a gente entende, e eu acho que isso foi falado muito bem durante todo o curso, que são os dois papéis, tanto líder como liderado. Se você passou por uma liderança abusadora, você tem que aprender o que tem em você, e a gente vai falar um pouquinho mais para o final da aula sobre isso, o que tem em você que permitiu você participar dessa liderança abusadora. Você pode falar assim, Amanda, então quer dizer que eu fui abusada espiritualmente, que a culpa é minha? Não é uma questão de culpa, mas é uma questão de permissão. E aí a gente vai ver mais na frente o porquê que às vezes a gente permite isso. E isso traz consequências para a nossa vida. Isso traz consequência para o nosso emocional e também para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Vamos continuar lendo aqui. Então ele fala que esse indivíduo que tem uma liderança autoritária, ela não desenvolve a habilidade básica para ser um líder autônomo no futuro. Então, ela está sempre perguntando se pode ou se não pode fazer tal coisa. Ela está sempre perguntando qual é a melhor decisão, o que ela faz, como ela caminha. Ela não tem essa habilidade de caminhar sozinha, essa maturidade para caminhar sozinha. E aí o livro continua dizendo o seguinte, mas sempre dependerá de alguém para tomar as próprias decisões. Como eu disse no início, você não depende de ninguém para tomar as suas próprias decisões, você escuta o Senhor. O que nós pegamos com a nossa liderança são conselhos, e nós confiamos na nossa liderança e sabemos que eles podem dar bons conselhos. Mas nós decidimos diante daquilo que o Senhor nos fala. Amém? Porque somos maduros. A gente está buscando maturidade aqui. Ok? Então, uma pessoa que acabou de conhecer a Cristo, uma pessoa que acabou de nascer, de passar pelo novo nascimento, essa pessoa precisa, apesar dela ter total capacidade também de ouvir a Deus, ela precisa de mais orientações. Agora, conforme você vai crescendo em maturidade, você precisa você se torna mais autônomo. Amém? Então, o livro fala que essa pessoa se torna uma pessoa atrofiada emocionalmente. Então, a nossa ideia é que nós não sejamos atrofiados emocionalmente, mas que a gente escute ao Senhor. Então, ele fala, a pessoa se torna atrofiada emocionalmente, surda espiritualmente, porque ela não tem o costume de ouvir a Deus, então ela busca sempre direção na liderança e não direção em Deus. Mais uma vez, não é errado você buscar direção na sua liderança, é errado você só ouvir da sua liderança e não ouvir de Deus. Busque no Senhor, busque o que Ele tem para você. Ela fica insegura, porque ela não está acostumada a tomar as próprias decisões. Então, isso gera nela uma insegurança. Isso gera nela uma insegurança, porque toda decisão que ela toma, ela precisa ir até a liderança e perguntar, faço ou não faço, ajo assim ou não ajo assim. E a resposta está em Deus. A resposta está em Deus. Então você não precisa se sentir inseguro, você precisa ir buscar resposta nele. Amém? Então, ao invés de líder, se torna um escravo. Tem uma frase aqui que é bem interessante, que é do teólogo Osmar Luvítico, é um teólogo, e ele fala o seguinte: há momentos em que essa proteção, porque isso é uma proteção, muitas das vezes é uma proteção da nossa liderança, para que a gente não erre, para que a gente não caia. Como eu disse, é como criar filhos. Se você tem um filho e você fica o tempo inteiro, vou dar um exemplo sobre, como por exemplo, ensinar uma criança a andar de bicicleta. Quem ensina uma criança a andar de bicicleta sabe do risco que ela tem de cair, sabe do risco que tem de ralar o joelho, de se machucar. Então você anda, não sei se vocês já viram, provavelmente sim, quando um adulto está ensinando uma criança a andar de bicicleta, ela segura a criança e ela solta aos poucos. Então a criança pedala, você percebe se a criança está ou não com equilíbrio, e aí você solta a bicicleta. A própria criança, às vezes, nem percebe que está sendo solta, que está andando sozinha. Mas você fica ali do lado, correndo junto com a criança. Já viram isso? Você está ali correndo junto com a criança, porque caso ela caia, você segura a criança. É mais ou menos isso. Mas corre o risco dela cair.
Então, mas por que a gente faz isso quando a gente ensina uma criança a andar de bicicleta? Para proteger. Para se ela cair, você conseguir segurar. Para se você ver que está desequilibrando, você conseguir segurar. E aí, com os nossos liderados, e o nosso líder faz isso com a gente, ele deixa a gente caminhar, deixa a gente andar de bicicleta, mas muitas das vezes tem essa proteção. Agora vamos lá. Se a vida inteira eu ficar andando com medo da criança cair, a criança está crescendo, e eu ainda estou com medo da criança cair, e estou ali andando do lado da bicicleta, correndo junto com a criança na bicicleta, vai dar certo? Não vai dar certo. Essa criança não vai desenvolver. Ela não vai aprender a andar sozinha, ela não vai ter segurança. Então, é uma proteção, é um cuidado, que há momentos que é necessário, mas que chega um certo momento que não é mais. Então, olha a frase que fala aqui. Há momentos em que essa proteção e esse cuidado são necessários, mas agir como um menino dependente e carente, anos a fio, é uma patologia. Essa necessidade constante de atenção e orientação é um sinal infantilizado do rebanho. Então, a gente precisa crescer em Deus. A gente precisa ouvir ao Senhor. A gente precisa aprender a tomar as nossas próprias decisões, para que a gente não seja manipulado. Então, uma pessoa que ela foi manipulada, ela se torna insegura, ela não sabe tomar decisões. Estou repetindo para que a gente grave, tá, gente? Ela se torna surda espiritualmente, porque ela não tem essa dinâmica de ouvir ao Senhor, e ela não cresce em Deus. O autor de Hebreus, ele escreve o seguinte, lá em Hebreus 5, 13 e 14, fala o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o autor aqui, ele fala sobre a maturidade, ele fala sobre sermos maduros, sobre esse momento da gente se alimentar de leite, que vai acontecer, mas com o tempo a gente vai passando a se alimentar de algo mais sólido. A gente vai passando a ter as nossas decisões mais fincadas em Deus, mais formadas em Deus e com mais clareza do que o Senhor tem falado ou não tem falado. Amém? A vida inteira a gente vai precisar de alguém para nos orientar. É bom, né? Nem que a gente vá precisar, mas é bom que a gente tenha alguém para nos orientar, para mentorear. Mas ouvir do Senhor, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, é muito melhor do que ficar dependendo de outras pessoas. E isso é algo que a gente tem que aprender a fazer para que a gente não seja manipulado. Um outro ponto aqui que o livro traz, se eu tiver muito rápido, gente, fala, Amanda, devagar, que às vezes eu dou uma acelerada, tá bom? Tá bom, Ju? Ju deu um sorrisinho. Tá tranquilo, então. Então, vamos lá. Um outro ponto aqui que o livro fala são sobre problemas familiares diversos. O livro fala que aquele que passa por abuso, ele tem tendência a ter problemas familiares. Muitas pessoas que também estão debaixo de liderança abusadoras acabam tendo problemas diversos no seu lar. Muitas das vezes a opinião do pastor é mais importante do que a do cônjuge. O líder chega a intervir na sexualidade do casal, nas suas decisões mais íntimas, na educação dos filhos e etc. Deixa eu parar aqui para comentar algo com vocês. A liderança, ela pode sim te orientar. Ela pode sim falar, olha, eu tenho uma vivência sobre criação de filhos, então eu te oriento com isso. Eu tenho uma vivência sobre... Isso é bom, isso pode acontecer, isso deve acontecer. Eu tenho uma vivência sobre casamento, eu já passei por isso. Ou melhor ainda do que eu já passei por isso a Bíblia diz isso, porque a vivência de um pode não caber na vivência do outro. Então, apesar das vezes, sim, a gente aconselhar com aquilo que a gente conhece, o ideal e o certo é a gente aconselhar com aquilo que a Bíblia diz. Então, olha, a Bíblia diz isso sobre criação de filhos, a Bíblia diz isso sobre casamento. São orientações. São orientações. Agora, o que não pode acontecer? É a opinião da nossa liderança, e aqui o livro usa a palavra pastor, né, porque é o que ele está com a cosmovisão aí do pastoreio. A opinião do nosso pastor, da nossa liderança,
do nosso líder de célula, do nosso líder de área, ser mais importante do que a opinião de quem está dentro da nossa casa. A gente precisa ter sabedoria para agir certo, conforme o Senhor tem nos orientado. E também dentro da nossa casa. Muitas das vezes pode ser que a sua família não seja cristã. Então, se você... um dos outros problemas aqui que o livro cita é até um exemplo do que o autor passou com o pai dele. Ele traz um exemplo muito interessante, que ele fala que... Vou resumir a história, amém? Te aconselho, você que tem acesso ao livro, a ler ele todo, mas eu vou resumir a história aqui sobre o relacionamento do pai do autor com o pai, né? Ele fala que o relacionamento com o pai dele não era muito bom. Ele não tinha um relacionamento tão saudável com o pai dele. E aí, quando ele entrou para a igreja, quando ele se converteu, ele transferiu o relacionamento dele com o pai para o pastor. Na verdade, ele botou o pastor no lugar do pai. Então, ele tratava o pastor como pai, ele botou o pastor totalmente no lugar do pai. E a gente não está falando de honra, amém? Porque honra é diferente, você honrar o seu pastor, você honrar a sua liderança. Eu estou falando de coisas completamente diferentes. Eu estou falando de você colocar no local, você colocar no lugar. E aí ele se afastou ainda mais do pai, se afastou muito do pai, até que chegou um momento que o Espírito Santo começou a tratar isso nele, a falar isso para ele, que ele precisava ser tratado, que ele precisava cuidar dessa área da vida dele. Ele escreveu uma carta e foi conversar com o pai dele. É engraçado que ele fala assim, ele fala que o pai dele trabalhava em um comércio, em um posto de gasolina, era dono, eu acho, do posto de gasolina, e aí quando ele escolheu um dia para ir no posto de gasolina, ele escolheu um dia que ele sabia que o pai dele não ia estar lá. Porque, na verdade, dentro do coração dele, ele ainda não estava pronto para isso, mas era algo que o Espírito Santo estava pedindo para ele, algo que o Espírito Santo estava ministrando ali para ele. Então, ele escolheu um dia em que ele sabia que o pai não ia estar lá. Escreveu aquela carta, levou, e aí quando ele chegou lá, com essa esperança dentro do coração dele de, meu pai não vai estar lá, mas eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo tem me pedido para fazer, né? E aí, quando ele chegou no posto, o pai dele estava lá. E aí ele convidou o pai dele para ir até a casa dele, era uma casa nova que ele morava, tá, que ele ia se mudar ainda, e aí convidou o pai dele para ir até a casa dele, leu a carta para o pai dele, leu tudo que ele precisava falar para o pai dele, ele escreveu a carta porque ficaria mais fácil dessa forma para ele. Então, tudo que ele precisava falar para o pai dele, ele leu, e alguns pontos são importantes, que tá aqui são importantes. O primeiro ponto que ele fala aqui é que o pastor parece um pai. Então, ele fala que ele colocou o pastor no lugar do pai dele, e ele pede perdão ao pai dele por isso. Fala, pai, me perdoa, porque quando eu me converti, o nosso relacionamento já não era bom, e eu coloquei o meu pastor no lugar do Senhor. Né? E ele fala que necessidade é essa que você tem de ter um pai, todo mundo para você é pai, né? Então ele fala que ele tinha essa necessidade de ter o pai, como o relacionamento não era bom, todo mundo para ele se tornava pai, e isso tornava ele uma presa fácil de abuso, né? Então essa dependência emocional. Um outro ponto que ele traz aqui é a camuflagem dos problemas emocionais. E que problemas emocionais a gente pode camuflar, né? Com abuso. O abuso torna a gente uma pessoa que se camufla emocionalmente. Então, dependência emocional, carência. O que ele fazia com o pastor era a carência de pai que ele tinha. Insegurança, que a gente já falou um pouquinho, mas é uma outra consequência aqui do abuso. Comparação, você começa a se comparar, por ser inseguro, você começa a se comparar. Mas eu não sou tão bom quanto fulano, ainda não tá tão legal quanto ciclano, ainda não tá. Você não se reconhece, você não consegue saber quem você é. Uma dos pontos mais importantes da inteligência emocional é você saber quem você é em Deus. O que o Senhor tem falado ao seu respeito? Aquilo que o Senhor tem falado a seu respeito é extremamente importante, porque se o Senhor falar algo a seu respeito, se você tem uma palavra do Senhor sobre quem você é nele, ninguém pode dizer o contrário. Ninguém vai conseguir te dizer o contrário, porque você tem uma palavra do Senhor.
Você caminha sobre essa palavra. Então, em momentos de dificuldade, você caminha sobre essa palavra. Em momentos em que você se sente sozinho, você caminha sobre essa palavra. Em momentos que alguém fala que você é aquilo que não é, você caminha sobre essa palavra, porque o Senhor tem algo ao seu respeito, o Senhor fala algo ao seu respeito. Então, isso é muito importante. E por último, aqui, dessa camuflagem emocional, é o isolamento social. Uma pessoa que ela camufla as suas emoções pelo abuso, ela tem uma tendência a se isolar socialmente. Ela se isola, ela se esconde das outras pessoas. Então é importante a gente trabalhar esses pontos aí. Se a gente passa por algum deles, por dependência emocional, para mim o maior ponto de abuso é a dependência emocional. Você se sente tão dependente do outro, você se sente tão carente a ponto de achar que você precisa do outro. E isso abre portas para que a gente seja ferido, né? Para que a gente seja manipulado. Então, dependência emocional, para mim, aí é o meu ponto de vista, né, é o mais importante. Deixa eu ler aqui o que o livro continua dizendo um pouquinho sobre essa camuflagem emocional. O autor fala o seguinte: muitas vezes a relação excessiva subviente do abusador pode esconder um problema mais complexo ainda não resolvido com os seus pais. E aí é quando ele entra nessa história do pai dele, né? Então pode ser que seja um problema ainda não resolvido lá no passado. Pode ser que a gente tenha que voltar. Por que você permitiu, né, ser abusado? Ele continua: algumas pessoas devem. Perdão, algumas pessoas devem ser feitas para entender, devem voltar, né, para entender esse ponto. Por que as pessoas abusadas têm tanta carência pelo líder, pelo pastor? É possível que estejamos diante de um filho pródigo que saiu de casa de modo errado e que precisa retornar ao lar. E isso ele fala de forma simbólica, mas às vezes até de forma também literal. Então, é possível que a gente esteja se sentindo um filho pródigo, que a gente precisa dessa aprovação e a gente precisa reparar isso, a gente precisa voltar. Nós não somos filhos pródigos, nós somos filhos que têm um pai. E o nosso pai não é o nosso líder, o nosso pai não é o nosso aquela pessoa que está nos liderando ali na igreja. O nosso pai é Deus. Ele é o nosso pai. Amém? Mais uma vez, eu não estou falando sobre você desonrar a sua liderança. Eu estou tomando muito cuidado com isso, gente, porque quando eu falo das consequências do abuso, pode ser que você saia daqui, e eu não quero isso, esse não é a ideia do curso, que você saia daqui confundindo o que é um líder manipulador e aí comece a desonrar. Eu sei que já foi falado sobre isso durante o curso, mas é importante você saber que você precisa honrar o seu líder. Mas honrar o seu líder não é você permitir ser abusado, não é você permitir ser manipulado. Amém? Pelo contrário, a honra, ela está ligada a você ter esse relacionamento tão perto, próximo com o seu líder, que você tem liberdade para chegar para ele e falar: olha, esse ponto aqui eu não achei legal, esse ponto aqui não tá de acordo com o que eu acredito. Vamos conversar sobre isso? E aí essa segurança de falar isso para o líder, né, que é o contrário da insegurança que a gente está falando hoje aqui nessa noite, essa segurança de falar isso para o seu líder também é honra. Isso é honra. É você chegar para ele e falar: isso tem me incomodado, tal ponto tem me incomodado. Isso também é honra. Amém? Então, é importante a gente voltar aí e saber o que tem causado dentro da gente. Até aqui tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Amém? Bota as mãozinhas aí para eu ver se vocês estão me ouvindo e se tá tudo tranquilo. Tranquilinho? Nenhuma dúvida? Ninguém quer falar nada? Alguém quer comentar alguma coisa? Amém? Se alguém quiser comentar, levante não, né? Liga aí o microfone, pode falar comigo, tudo bem? Vamos para essa troca. Não? Tá tudo bem? Então, amém. Só um minutinho. Deixa eu ler para vocês a experiência que ele conta aqui com o pai dele, né? Ele fala assim: pai, depois que ele leva o pai dele para casa, tal, e ele fala para o pai dele que ele tem uma carta para ler, olha o que ele diz.
Eu quero ler para você algumas partes e eu não estou lendo tudo, porque a gente não tem tempo para ler tudo e também porque não é a ideia, né, ler o livro. Mas alguns pontos eu acho importante a gente ler. E esse daqui é um dos pontos que eu achei bem importante a gente ler e comentar sobre isso. Olha o que ele fala. Não sei se alguém já viu algo semelhante, mas eu fui tomado por uma espécie de possessão choral. E ele bota aí entre aspas, né? Porque isso não existe, né? Não era eu que chorava, mas um choro que chorava por mim. Ou seja, ele estava chorando tanto, descontroladamente, quando ele estava ali naquele momento com o pai dele. Antes desse encontro acontecer, eu pensava que seria algo mais simples. Quão enganada eu estava. Quando comecei a ler a carta, eu chorava, engasgava, fungava, lia mais um trecho de novo e chorava, engasgava, fungava. Então ele ficava nesse ciclo aí tentando ler a carta e tomado pela emoção daquele momento. Mas o momento mais difícil para mim durante aquela leitura, o momento de choro mais abundante e doloroso, foi quando eu falei da minha conversão. Eu mesmo nem discernia o porquê daquele momento. Minha conversão tinha sido um momento tão especial para mim. Depois eu descobri que na minha conversão não foi apenas um marco espiritual, mas um divisor na minha história. Ficaram claro para mim que, dadas as circunstâncias que compunham a trajetória da minha família, da minha conversão, e também significou o rompimento com o meu pai. Então, naquele momento, ele rompeu com o pai dele. Lembra que eu disse que ele descreve que ele já não tinha um relacionamento bom com o pai? Então, no momento da conversão, e o engraçado é que eu não sei vocês, mas eu penso que quando a gente se converte, a nossa família deve ser a primeira a ser tocada, né? Deve ser uma das primeiras a ver o quanto de mudança a gente tem. E aí, no caso do autor, foi diferente. Ele se converteu e se afastou ainda mais do pai dele, né? Então ele fala que ali significou um momento de rompimento com o pai dele, o pai terreno. Quando eu excluí da minha vida, então ele fez isso, ele excluiu o pai dele da vida dele e substituiu pelo pastor. Com essa atitude, me tornei um abusador do meu próprio pai. Então, ele que passou por abuso, e isso é importante a gente entender, porque se nós passamos por abuso, existe uma tendência da gente se tornar abusador. Então, por que a gente está dando tanta importância para o que é falado aqui? Para que a gente se cure, se formos abusados, e para que a gente se perceba, cara, eu passei por isso, eu preciso me curar, e eu não posso passar isso para outros, seja da minha família, ou dentro da igreja, ou, enfim, em qualquer área da minha vida, porque a gente fala sobre abuso espiritual, mas o abuso ele pode acontecer também em outras áreas. Então ele fala sobre isso, que ele substituiu a figura do pai dele pelo pastor, e que foi naquele momento, né, de grande rompimento, de rompimento. Eu vou parar um segundinho, só um minutinho aqui. Desculpa, gente, voltei. Dois segundinhos. Então fica claro isso, né? Com essa atitude eu me tornei um abusador, é isso que ele fala, do meu próprio pai. Mas o que aconteceu depois da leitura da carta foi algo maravilhoso, restaurador. Então, a cura, esse momento de exposição, ele está falando do pai dele aqui, mas eu te encorajo, se você tem uma liderança, né, e você passou pelo curso e viu esses pontos dentro da sua liderança e viu que você é abusadora ou que você é abusado, a fazer esse momento, né? Olha só, o que aconteceu depois de ler a carta foi um momento maravilhoso e restaurador. Eu disse para o meu pai, eu estou devolvendo-lhe o sacerdote e a autoridade, mesmo que o meu pai não estava mais morando na casa da minha mãe, mas morando com outra família, ele já era casado com outra família. Então ele disse, eu estou te devolvendo o sacerdócio, a sua autoridade e a paternidade. Glória a Deus pela vida do meu pastor, mas ele não é o meu pai e nunca foi o meu pai. O meu pai é o Senhor e eu quero novamente reconhecê-lo como pai. Põe a mão sobre a minha cabeça, ore por mim, me abençoando com a sua autoridade de pai. Quando a gente passa
por abuso, e quando a gente passa por esses momentos, a gente começa a tirar as figuras importantes da nossa vida e começa a referenciar somente um. A gente tem essa tendência, né? Caso a gente permita ser abusado. Então a gente precisa ver quais são os papéis na nossa vida. A nossa liderança tem um papel extremamente importante na nossa vida, sim, e a gente deve honrá-los, eles sim, mas a gente não deve botar eles no lugar de ninguém. Existe um papel do pai, existe o papel da mãe, existe o papel da nossa liderança. Cada um tem o seu papel e cada um deles tem a sua importância. E acima desses, existe aquilo que o Senhor tem falado para você, existe aquilo que o Senhor tem te direcionado, porque Ele é seu pai, Ele é o seu líder, Ele é o seu pastor. Eu achei legal que o autor, uma determinada hora, ele vai falar assim: o Senhor é pastor, Deus, né, é pastor seu e também é pastor do seu líder. Então estamos todos sendo pastoreados por Deus. Amém? E aí ele continua dizendo o seguinte: nesses meus anos de vida, acredito que essa tenha sido a atitude mais significativa que eu tomei. Essa atitude que ele tomou com o pai dele, de expor para o pai dele, né? De pedir para o pai dele: Senhor, pai, eu te coloco de novo no lugar que o Senhor tem. Eu restauro a paternidade que o Senhor tem sobre mim. Eu restauro o sacerdócio que o Senhor tem sobre mim. Eu restauro a autoridade que o Senhor tem sobre mim. E ele comenta que essa foi uma das atitudes mais significativas que ele já tomou. Houve ali uma linda reconciliação, e é isso que o Espírito de Deus faz. Pessoas curadas são pessoas reconciliadas. Nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos ter essa atitude de ter aliança novamente com as pessoas, que certamente já trouxe benefícios para mim, não só para mim, mas também para os meus filhos, como pai que eu sou, para os outros e para os outros que estão à minha volta. Então, uma das consequências do abuso é a gente perpetuar isso, é a gente passar para outras pessoas aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente passou. A gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa ser curado, porque, como a gente costuma dizer em um curso que a gente tem, né? Curados para curar, libertos para libertar, e é isso aí. A gente precisa curar para ser curado, para poder curar outros nessas questões, porque senão a gente vai passando as nossas feridas e os nossos formas de manipular sem sequer perceber. Muitas das vezes a gente não percebe. Então, isso é até algo importante para se pensar. Se você passou por uma liderança manipuladora, se você teve um ponto de liderança manipulador, pode ser que você esteja também sendo manipulador de outros, né? Pode ser que você seja abusador de outros. Então, preste atenção naquilo que está dentro de você e naquilo que você aprendeu. Há pouco tempo eu ouvi algo engraçado, até sobre o curso de abuso. Eu ouvi que é muito difícil. Foi uma brincadeira, tá, gente? Eu vou deixar claro aqui que foi uma brincadeira da pessoa que falou, mas é muito difícil a gente liderar e a gente estar em uma igreja que a gente fala para as pessoas de não deixe ninguém abusar de você, não deixe ninguém te manipular, tal, porque muitas das vezes as pessoas não escutam e elas não seguem aquilo que a liderança está fazendo, e é mais difícil. Eu costumo dizer lá em pregações, né, que sobre serviço, que ninguém é obrigado a nada, que mais importante do que aquilo que a gente faz é quem nós somos, e que o que Cristo quer é que nós sejamos e não que a gente faça. E isso é uma realidade. Mas como liderança, a igreja também precisa se movimentar, também precisa das mãos daqueles que façam. Então é um desafio. Assim como a gente fala hoje, olha, não se deixe ser abusado, não se deixe ser manipulado, é um desafio também a gente querer orientar e a pessoa não seguir. Mas eu tenho convicção que dessa forma nós vamos alcançar corações curados, nós vamos alcançar corações saudáveis, então a gente vai ter um crescimento saudável. E é isso que a gente tem buscado, um crescimento saudável, pessoas curadas. Amém? Ele termina esse capítulo, e a gente já vai entrar no outro, citando Malaquias 4, 5 e 6,
que fala: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, nós precisamos ser pessoas curadas, que tenhamos o nosso coração convertido e um ao outro. Não só eu vou ampliar aqui, não só pais e filhos, mas um ao outro, né? Ele usa o exemplo do pai dele, mas a gente precisa ser pessoas curadas. Uma das consequências do abuso, que o livro não cita, não sei se alguém já falou em alguma outra aula, não lembro, mas o livro não cita, é que às vezes a gente se fecha para a liderança. A gente foi abusado, a gente foi manipulado, e aí a gente fala: eu não quero passar por isso de novo, eu não quero estar num ambiente de igreja de novo. E eu quero dizer para você que uma liderança, ela é canal de cura. Uma liderança saudável, ela é canal de cura para as nossas vidas. Então, se você passou por isso, se isso é a consequência que está dentro de você, você não vai encontrar cura em outro lugar. Você vai encontrar cura dentro da igreja, você vai encontrar cura em um local saudável. Busque um local saudável. Amém? Alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Podemos prosseguir? Amém? Amém. Então vamos lá, vou continuar, tá bom? Ele traz aqui alguns conselhos para quem foi abusado e para quem é um abusador. E esses são os últimos pontos, né? São 6 conselhos para quem foi abusado e para quem foi abusador, e a gente vai passar por esses pontos, cada um com muito cuidado e prestando bastante atenção em quais são esses conselhos. Amém? Esse já é o último capítulo do livro, a última lição aqui que a gente vai dar, tudo bem? Então, primeiro, aos abusados, né? Ele começa os 6 conselhos àquele que foi abusado. Então, hoje, se você está nessa posição de alguém que enxergou que em algum momento da sua vida você foi abusado por uma liderança espiritual, queria que você prestasse atenção nesses 6 conselhos. A gente vai falando, vai comentando sobre cada um dele, e a hora que você quiser, se tiver alguma coisa para comentar, é só levantar a mão e pode comentar, amém? Vamos lá. Primeiro conselho: entenda que todo líder é falho, e isso é muito importante. Se você passou por abuso, entenda que todo líder, toda pessoa é falha, tudo bem? Assim como você. Então, todo mundo, né, tanto liderado como o líder, ele tem falhas. Não existe igreja perfeita, não tem um local perfeito, não existe uma igreja perfeita. Tem um pastor aí que é famoso nas pregações, que ele fala, ele brinca, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque vai deixar de ser perfeita. E isso é muito real, porque nós não somos perfeitos. Então a gente busca pessoas perfeitas, a gente busca igrejas perfeitas, mas nós ainda não alcançamos a perfeição. A gente está caminhando para isso em Cristo, para ser mais parecido com Ele. Então, em Cristo, nós temos a perfeição. Mas a nossa personalidade, aquilo que nós somos, ainda está sendo tratado nele. Ainda estamos caminhando a ser parecido com Ele. Amém? Então, ele continua dizendo o seguinte: todo líder é falho, assim como você também é. Não existe igreja perfeita, também como não existe líder perfeito. Como disse em alguns momentos, todos nós temos alguma marca de abuso em nós e precisamos reconhecer isso em nossa liderança. Assim, por favor, compreenda que não existe um lugar ou alguém que seja perfeito. Não saia do curso, do seminário, achando que agora eu vou procurar um lugar que seja perfeito, agora eu vou procurar uma liderança que seja perfeita, porque isso não existe. O que existe são pessoas caminhando e prosseguindo em parecer-se com Cristo. Amém? Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho: se você perceber que o seu líder é excessivamente abusivo e não tem consciência disso, ore a respeito. Pergunte a Deus se ele tem um propósito para você permanecer no lugar que está. E aí eu vou falar aqui no lugar que está e na liderança que está. Pode ser que você tenha que mudar de liderança, mas pergunte isso para o Senhor. Lembra que eu iniciei a aula falando que você tem total capacidade de ouvir a Deus? Você tem total capacidade de ouvir a Deus. Você é filho.
O Senhor fala contigo. Então pergunte isso ao Senhor. Senhor, é para eu estar aqui? O meu líder é abusivo e ele tem consciência disso. É para eu continuar aqui? O que o Senhor tem para mim aqui? E aí ele continua falando o seguinte, né? Ele dá o exemplo de Davi e de Jacó. Davi, ele permaneceu em uma liderança abusiva, que foi de Saul, por 15 anos. Durante 15 anos ele honrou a vida de Saul. Durante 15 anos ele estava ali debaixo da liderança de Saul, mesmo sendo uma liderança abusiva. E Jacó ficou sob a liderança do seu sogro Labão durante 20 anos. Então, ambos líderes eram defraudadores, ambos os líderes eram manipuladores, e eles continuaram embaixo daquela liderança. O que Davi e Jacó tinham? Duas coisas. O primeiro, ele tinha uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica para aquilo e maturidade. Eles ouviram ao Senhor. É para continuar? É o tempo de continuar? Então continuarei aqui. Eles discerniram o momento certo de partir. No momento certo eles partiram, mas não foi do jeito que eles queriam, não foi da forma que eles queriam, não foi do momento que eles queriam. Mas eles tinham maturidade e uma estrutura psicológica, um emocional tratado para fazer, para ouvir ao Senhor o momento certo de fazer aquilo. Amém? Então pode ser que você esteja embaixo de uma liderança abusiva, mas pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que aonde o Senhor quer que eu caminhe nesse momento? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: caso você discirna que a atitude desse líder tem mexido com a sua estrutura emocional ou familiar e você tem adoecido por conta disso, ou seja, a coisa ter se tornado mais grave, talvez seja a hora de partir. Quando eu falo partir, gente, eu não estou falando aqui de igreja apenas, eu estou falando de liderança. Pode ser que você tenha que mudar de liderança, pode ser que você tenha que mudar de área, pode ser que você tenha que partir nesse ponto, amém? Talvez seja a hora de partir. Você pode, antes, com muita oração, tentar conversar com o seu líder. Então, faça isso, converse com ele. Como eu disse acima, ele tem consciência disso? E ele vai ter consciência se você falar, ok? Não deixe de falar. Tenha intimidade suficiente com a sua liderança para que você possa ir até ele falar, para que você tenha a segurança de ir até ele falar, tudo bem? Tudo aquilo que tem te feito mal. Então, ore, peça ao Senhor qual é a forma de falar, qual é a forma de conversar, qual é a forma de expor os meus sentimentos, mas exponha os seus sentimentos. E aí, caso não seja bem sucedido, está na hora de você orar e perguntar ao Senhor: Senhor, e aí, o que eu faço? É para continuar aqui? Não é para continuar? Quarto ponto, chegou nesse momento, né, que você está no limite aí, né? Lembrando que eu estou lendo pontos que estão no livro, amém, gente? Então, chegou nesse momento que é o limite. Visite algumas igrejas e busque outras referências. Então, se você tem uma liderança, comece a buscar outras referências. Você já conversou, você percebeu que não houve mudança, perguntou ao Senhor, você tem um aval de Deus. Vou repetir mais uma vez, você tem total capacidade de ouvir ao Espírito, você tem total capacidade de ouvir ao Senhor. Aí você vai até outros lugares que são referência, mas pergunte ao Senhor. Eu vou contar a experiência de uma pessoa em que eu pude participar da vida de próximo por um bom tempo. Essa pessoa, isso tem muitos anos, amém, gente? Tem muito tempo. Essa pessoa, durante muito tempo, começou a orar para sair da igreja que ela estava. E ela falou: Senhor, eu não quero mais ficar lá, eu não quero mais viver as coisas que eu vivo lá. E começou a orar, a buscar no Senhor. E aí, é para eu sair, é para eu ficar? E ela começou a fazer exatamente isso que o livro está dizendo aqui, visitando outras igrejas, conhecendo outros lugares, porque você não vai ficar sem casa, você não vai ficar sem um local para congregar. E aí começou a visitar outros lugares, até que nenhum desses lugares que ela foi, em nenhum lugar ela se sentia em casa. Até que nenhum desses lugares que ela foi, uma pessoa que, lógico, não sabia da história, porque era a primeira vez que ela estava ali, ela não conhecia ninguém ali, foi tremendamente usada por Deus para dizer o seguinte para ela: volte para o lugar que você está. Lá tem água para beber. Você que não está bebendo da fonte. Então analisa isso em Deus. Será que a liderança que você está tem água para beber e é você que não está bebendo da fonte?
ou será que realmente é uma liderança abusiva? Ok? Tem esses 2 pontos aí, e como eu disse, você é capaz, suficiente para ouvir ao Senhor e saber qual é o ponto que você tá. Amém? 5º ponto. Ao sair da sua igreja, como eu disse, a gente está caminhando aqui para os extremos, ok? Ao sair da sua igreja, nunca leve pessoas com você, a não ser a sua família. Lembra que eu falei sobre honra? Então, se você honra a sua liderança, se você honra o lugar que você está, e se você sabe que as pessoas são capazes de tomar decisões por ela mesma, não influencie outras pessoas. A sua experiência pode não ser a experiência do outro. Então, não influencie outras pessoas. Todo mundo é capaz de ouvir ao Senhor, de ouvir ao Espírito Santo. Então, deixe que as pessoas escutem ao Espírito Santo. E aí ele continua falando sobre Davi e Jacó. Quando eles saíram da onde eles estavam, eles não levaram nenhuma pessoa, eles não levaram ninguém com eles. Se você entrou em paz, saia em paz. Bendito seja ao entrar, bendito seja ao sair. E eu vou citar outro versículo que é Eclesiastes 7, está lá, eu não lembro direito o versículo, mas o capítulo é capítulo 7 de Eclesiastes, que fala que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Eu sei que ele está falando de um contexto de vida, né? Mas se você entrou em um local ou se você está com uma pessoa te liderando e você vê que é tempo de transicionar para outra pessoa, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Vá até a pessoa, saia em paz, converse, abra o seu coração. Somos irmãos em Cristo, então resolva aquilo que você tem para resolver, para que o fim seja melhor do que o início, para que o fim das coisas seja melhor, para que seja bendito ao entrar, mas também bendito ao sair. Amém? Último ponto, 6º ponto aqui dos conselhos para quem foi abusado é o seguinte, ou para quem está sendo abusado é o seguinte: finalmente você se percebe que foi ferido pelo seu líder. Reconheça que foi ferido, bem como a dor ou o sentimento que está guardando. Procure compartilhar isso com alguém. Chore se for preciso. Vai atrás de cura, amado. Chore, conte isso para alguém. Quando eu falo conte isso para alguém, é para alguém que tenha maturidade para te ajudar a sair dessa. Não é para alguém que vai lamber as suas feridas junto contigo. Amém? Mas a gente está aqui atrás de cura e não atrás de apoiadores. Tudo bem? Vamos agora correndo aqui para os 6 pontos dos abusadores. Então, a gente pode se ver como abusador e a gente pode se ver como abusado. Por isso, os pontos são separados aqui. E a gente pode ser a mesma pessoa e estar nessas 2 posições, ok? Eu fui abusada e eu sou abusadora também. Então, pode ser que você se enxergue nas 2 posições. 6 pontos aqui dos abusadores. Reconheça o seu erro, por melhor que tenha sido as suas intenções, porque na maioria das vezes nós temos as melhores intenções, mas reconheça o seu erro. A primeira reconciliação é entre você e Deus. Se reconcilie com Deus. 2º ponto, declare em oração que a pessoa que Deus confiou a sua liderança não lhe pertence. Nós não somos donos de ninguém. Nós não somos donos de pessoas, amém? Então, nós não somos donos. As pessoas não nos pertencem. Elas pertencem ao Senhor. E, acima de tudo, elas dependem do Senhor, não de nós. Nós somos canais para levar ela até Deus, a ensinar elas a ouvirem a Deus. Mas nós não somos donos de pessoas. Tudo bem? 3º ponto, você deve também se reconciliar com seus liderados. Peça perdão para ele. Durante o curso você percebeu que você tem algum ponto de abuso com algum liderado seu, ou com alguns liderados, peça perdão, se exponha. Tenha coragem de falar, olha, eu percebi que eu erro aqui, me ajuda quando eu estiver errando nesse ponto, para que eu possa melhorar, para que eu possa ser canal de cura na sua vida, e para que você possa ser canal de cura também na minha vida. Renuncie qualquer controle sobre o ser humano. Você não tem controle sobre o ser humano. Esse não é o seu papel como líder. Se alguma pessoa saiu da sua comunidade ou da sua liderança ferida contigo, peça perdão. Procure essa pessoa. Amém? 4º ponto. Eu quero pedir sabedoria aqui para pedir perdão. Deixa eu voltar um pouquinho. Peça perdão com sabedoria. Talvez a pessoa ainda não esteja pronta para te ouvir. Então peça ao Senhor, Senhor, qual é o momento certo de ir lá falar? Tá no momento certo? Vai trabalhando, crie oportunidades. Peça ao Senhor para que Ele crie oportunidades, amém? Agora sim, 4º ponto.
Tenha líderes ao seu lado que possa opinar sobre a sua conduta. Se você percebeu que você tem uma conduta abusadora, chame pessoas que também lideram, que também são maduras, para te ajudarem com isso. Quando eu estiver tendo uma postura abusadora, quando eu estiver agindo dessa forma, me mostre, me ajuda a enxergar. Porque se você percebeu que você tem uma debilidade nessa área, você vai precisar de alguém que te ajude a enxergar, caso você ultrapasse esse limite. Tudo bem? Quinto ponto. Procure perdoar as pessoas que abusaram de você. Na grande maioria das vezes, um líder abusador, ele foi abusado. Ele aprendeu a liderar dessa forma, manipuladora e abusadora. Então, peça perdão. Procure saber onde eu fui abusado. Perdão. E peça perdão por estar reproduzindo aquilo que fizeram contigo, né? Procura essas pessoas para que você possa perdoar elas. Mais uma vez, pergunte ao Senhor qual é o momento certo de procurar essas pessoas. Peça ao Senhor para que Ele te dê estratégia certa e para que Ele crie momentos certos, para que Ele dê oportunidades certas para isso. Tudo bem? Senão você acaba piorando a situação. Se não é o momento certo, se a pessoa não está pronta para te ouvir, você acaba piorando a situação. E quem convence é o Espírito, não é você que vai convencer, mas é o Espírito que vai convencer. Tudo bem? Sexto ponto. Caso você tenha pessoas que não queiram mais estar sobre a sua liderança, sempre abençoe. Você não é dono das pessoas, elas pertencem a Deus. Se elas estiverem erradas ou saindo na hora errada, não importa, não importa, elas são livres e não cabe a você deixá-las e seguir o caminho delas, da sua própria escolha. Deus tratará com elas. Seu papel é abençoá-las e ser grata pelo tempo que estiveram sob a sua supervisão espiritual. Mais uma vez, nós não somos donos de pessoa. Se alguém chegar até você, você como líder, e falar, olha, eu estou indo para a liderança de uma outra pessoa, eu estou saindo dessa área por conta disso, e a pessoa abrir o coração para você, ore por essa pessoa, abençoe e libere para que ela viva aquilo que Deus tem para ela. Ah, Amanda, mas eu acho que não é o tempo, mas eu acho que a pessoa está saindo errada, a pessoa não entendeu o meu ponto de vista, a pessoa não enxergou da mesma forma que eu. O que eu fiz foi para que ela crescesse, foi para que ela amadurecesse. Amém, querida. A maioria das vezes nós temos boas intenções e eu creio nisso. Nós somos pessoas de boas intenções, mas a pessoa tem que saber escolher o caminho dela e cabe a Deus tratar isso com ela. Pode ser que mais tarde ela volte e fale, olha, realmente você está certa. Como o exemplo que eu dei lá no início, que eu passei por isso. E graças a Deus a minha liderança naquele momento não foi abusadora. Graças a Deus, quando eu falei, olha, eu vou tomar tal atitude, e ela me orientou e falou, não tá legal, não vai ser certo para você, não vai ser bom para você. E eu fui e tomei tal atitude. Ela foi uma liderança que depois eu pude voltar e falar, olha, você estava certa. Eu tomei tal atitude e não deu certo. Então, que nós sejamos esses líderes que cuidam dos outros e que nós sejamos liderados, curados, seguros em quem nós somos e Deus, posicionados naquilo que o Senhor tem falado conosco, porque nós temos essa capacidade de ouvir ao Senhor. Amém? É aqui que termina, é aqui que a gente busca os pontos para sermos curados, para sermos tratados, e eu espero mesmo que o seminário tenha agregado na vida de cada um, que tenha sido canal de cura, que tenha sido canal de crescimento para cada um. Amém? Ju, abre o microfone, pode falar. Abri. A paz para todas. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Vários pontos dessas aulas me tocaram muito, né? E hoje, fechando aí com você, eu gostaria de falar dessa questão, né? Desse relacionamento que às vezes se torna abusador, né? Eu tive na liderança há 19 anos, com a mesma pessoa, e em alguns momentos já não estava tão agradável. E pensei por diversas vezes em sair da igreja, porque eu achava que o problema era esse. E aí o Espírito Santo falou, não é o momento. Só que na minha fragilidade, eu acreditava que era.
Eu falei, não, né, mas aqui o local. E aí Deus começou a direcionar muitas coisas, só para resumir, eu passei um intensivão aí, né? Eu falo que foi, assim, para minha vida muito abençoador e conhecer vocês. E quando eu voltei, todas as vezes que eu fui aí foi com propósito. Todas as vezes Deus falava algo comigo e todas as vezes eu passava por situações que me fez crescer. Ainda que, às vezes, dolorosas, mas me fez crescer. E quando eu cheguei, o Espírito Santo falou, ó, não é mais o momento de você andar com essa pessoa. E no meu coração eu sempre falava, eu nunca vou andar com ninguém se não for essa pessoa. Por quê? Se tornou um relacionamento tão afetivo que eu não conseguia ver outras pessoas como líder, né? Porque você se torna dependente Eu emocional. me tornei muito dependente e, assim, acabou que eu me vejo nesse lugar de abusadora com ela e também fui, né? Acredito que ela também se vê nesse local. Mas, assim, eu saí no melhor momento. A gente não ficou chateada, tem o mesmo relacionamento, o mesmo amor, o mesmo carinho. E Deus me deu 2 pessoas no coração para eu estar orando, que eu iria andar com uma dessas 2 pessoas. E quando eu fui conversar com uma delas, ela falou, Ju, é isso. Então, assim, eu estou vivendo um novo discipulado, né? Amém. Trazendo o aprendizado do outro, porque a gente não pode descartar o que a gente aprendeu e nem deixar de honrar a pessoa que, né, nos ajudou até ali. E hoje eu me sinto assim, parece que eu estou chegando hoje na igreja, né? Então eu me reconectei com o discipulado, me reconectei com o chamado, com as crianças que eu também tinha deixado de lado para achar que não. E assim, eu estou vivendo tantas coisas nesse nível de maturidade, e uma das coisas Amém, que foi Ju. muito gratificante, e eu acredito assim, que todos nós, nosso maior testemunho é a nossa vida. E algo assim que me impactou muito, né? Eu sei que ela está aí, me impactou muito, foi a vivência com a profetisa Márcia, né? E não só a vivência com a profetisa, mas a vivência com a Márcia, que foi o que mais me impactou, né? Então, assim, hoje eu vejo que foi propósito de Deus, é propósito de Deus eu conhecer cada um de vocês, e a minha vida espiritual começou a andar de uma forma que jamais eu me vi. Porque hoje eu tenho a minha líder, né? Hoje eu enxergo ela como a minha líder, e uma pessoa que vai me fazer chegar ao propósito que Deus tem na minha vida. E, inclusive, até uma das coisas que a gente conversou no nosso discipulado, e ela falou, sabe por que você fica tão indignada com algumas coisas? Porque o seu chamado é profético, e ela é profetiza também. E eu nunca imaginei, né? Então, assim, tá tudo ligado, né? Então, muitas vezes, essa mudança não é sair da igreja, como você mesmo disse, e é Deus transicionando, né? Exatamente. 19 anos, E nunca tem, imaginei. e tem um tempo certo para Tem um isso, tempo né? certo. Porque assim, o que eu mais achei interessante na sua fala é que a gente fala, que você falou o seguinte, eu passei 19 anos com uma pessoa e durante alguns momentos eu pensei em sair, mas o senhor falava que não era tempo. Existe um tempo certo para isso, a gente precisa discernir os tempos, porque eu tenho convicção que se o Senhor falou para você, permaneça nesse lugar, permaneça nessa liderança, é porque o Senhor ainda tinha algo para tratar e para ensinar em você e com ela também. Então, no momento certo... Tanto é que Deus, ele sempre, Espírito Santo, Deus é muito, né? Ele às vezes olha para nossa cara e fala, eu vou te zoar mesmo, porque assim, teve um momento que eu achei que era o momento. Aí eu fui lá, mandei fazer uma caneca com uma frase linda, sabia que ela gostava Para só de sair com chocolate, honra. sabia que ela gostava só de chocolate branco, fui lá na Cacau Show, tudo lindo, né? Que nesse caso eu sou muito detalhista. E aí quando eu saí da loja, o Espírito Santo falou assim, por quê? Terminar e não reconciliar. Eu falei, não, mas já deu tempo. Não, não é tempo é tempo de apagar esses anos para trás e voltar 2 novas pessoas para andar junto, com maturidade. E estava tudo bem. Eu falei, Deus, estava tudo bem. Por que agora, né? Exatamente por isso, porque estava tudo bem. Então, assim, eu acredito também, Amanda, que assim, quando a gente está num local que a gente consegue definir que tem uma liderança abusadora, que tem alguma coisa de errado, nem sempre a gente vai ter que sair, porque Deus colocou ali a gente para a gente ser o diferente, para a gente fazer a diferença, né? Então, assim, não necessariamente vai ser para você sair,
mas para você estar lá dentro, para você fazer a diferença e as pessoas mudarem através da sua vida. Então foi isso que aconteceu comigo. Por isso que nós estamos aqui, né? Curados para curar. Né? Entendeu? Então, e obrigada aí pela oportunidade. Amém. Amém, gente? Então, podemos fechar ou mais alguém quer falar alguma coisa? Amém? Então, vou fechar a aula, vou orar para que a gente termine. Tudo bem? Senhor, eu quero clamar por essas vidas, Pai, que passaram por essas 4 aulas, Senhor. Pai, que o Senhor venha curar aqueles que precisam ser curados, Pai, que o Senhor venha trazer um novo posicionamento para aqueles que precisam se posicionar de uma nova forma, Pai. Senhor, eu clamo para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor, com maturidade, Pai, para lidar com tudo que nós temos aprendido, Pai. Maturidade sobre a sua igreja, maturidade, Senhor, sobre o nosso discipulado, maturidade sobre a nossa liderança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que um novo tempo venha e que seja um tempo de cuidar das pessoas com maturidade, Senhor. E que seja um tempo, Senhor, de ser cuidado também com maturidade, Senhor. Leva-nos a crescer, Pai. Leva-nos a romper em Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Muito bom estar com vocês. Muito bom ver um pouquinho da carinha de vocês por aqui. E até o próximo curso. Amém.